Salve, seja bem-vindo. Pois é, nós estamos falando diretamente dos estúdios da Jovem Pan, aqui no coração do poder, Planalto Central do país, Brasília. E nós vamos falar de política. Você sabe que a política lida com a sua vida. A escola do seu filho, a casa que você mora e o seu futuro. Por isso é importante ouvir, conhecer as entranhas daqui da política em Brasília. Um momento tenso, mas política é isso mesmo, né? Política é de embate, de lutas e guerras, e que sejam todas guerras e lutas boas, né? É assim que deve ser. E hoje, nessa conversa boa aqui, a senadora Damares Alves. Ela é eleita aqui pelo Distrito Federal, pelos republicanos, e tem uma grande experiência no Congresso, na política. Não chegou de repente no Senado Federal, não. Senadora da República, Damares Alves. Muito obrigado, senadora, por estar aqui nos estúdios da Jovem Pan. É um prazer, Zé. Eu queria muito ter vindo aqui há muito tempo. Sabe por quê? O nome do seu programa, Ponto Final. Eu tenho uma frase que eu uso muito e que eu quero muito falar ela agora. Criança é criança e ponto. Então, assim, eu sempre quis vir aqui para falar essa frase, porque, na verdade, Zé, criança é criança e ponto. Senadora, a senhora sempre teve uma preocupação muito por esse setor. Desde quando era ministra, e eu vejo a sua atividade no Congresso Nacional, aliás, a senhora é uma senadora que define focos, né, de atividade no Congresso Nacional. Não é uma senadora que entra em todos os embates, mas tem focos, né? Qual é o motivo, o porquê da senhora se preocupar muito com esse setor? Zé, aos 14 anos eu fiz uma opção pela infância. Eu trabalho com criança. Aos 12 eu já era professora auxiliar. Aos 14 eu estava liderando grupos já. E eu venho de uma região muito pobre, do interior do Nordeste, época de seca, muita fome, mortalidade infantil lá em cima, desnutrição, desidratação. Que região é do Nordeste? Interior de Sergipe da Bahia, aquela região ali, bem sertão mesmo. E eu fiz uma opção pelas crianças. E por quê, Zé? Eu tive uma história de dor e sofrimento na infância. Eu sou sobrevivente da violência contra a criança. E eu fiz essa opção. Fui ser professora, fui educadora e depois eu passo para a área do direito para lutar pelos direitos das crianças. Eu estava falando com você aqui nos bastidores, na Constituinte eu estava aqui nos corredores de Brasília lutando por uma Constituição cidadã e que me garantisse que criança e adolescente seriam prioridade absoluta. E está lá no texto. Porque está lá no texto. Registrar nessa carta, né? Exato. Senadora, e é um assunto que todos deveriam se preocupar. E existe, né, uma rede forte de deputados e senadores no Congresso Nacional que definem esse assunto não como prioridade total, mas uma área de interesse. Mas deveria ser a prioridade total, né? O futuro do país. Zé, quando eu cheguei no Senado, minha primeira proposta foi uma comissão permanente da infância. Porque tudo diz respeito à infância. Nós não estamos discutindo BETs agora? BET está relacionado à infância. Nós não estamos discutindo emendas parlamentares? Está relacionado à infância. Tudo, o tema infância, ele é transversal de tal forma que eu entendo a necessidade de uma comissão permanente dos direitos da criança e do adolescente. E essa comissão nunca nasce. Aí eu tentei uma subcomissão, não deixaram constituir. Lutei por um grupo de trabalho, não deixaram. Mas o que eu fiz? Resolvi juntar alguns amigos e estamos colocando a criança na pauta todo dia. Inclusive no polêmico projeto das emendas parlamentares que votamos a semana passada, levantei na tribuna porque o relator priorizou 21 ações para serem usadas as emendas parlamentares. Quando eu olhei as 21, as crianças não estavam lá. Aí eu peguei a Constituição e disse, relator, a Constituição fala que criança e adolescente é prioridade absoluta, não é ponte. Não é estrada, é criança e adolescente. Eu quero uma emenda para acrescentar criança como prioridade absoluta na destinação de emendas. Então, nós estamos trabalhando o tema infância em todas as vertentes, tá? Desde a criança de povos tradicionais, a criança com algumas necessidades, a criança com deficiência, a criança prematura. Estamos trabalhando todas as vertentes e toda a infância no país. Senadora, o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é muito lembrado como um documento de impunidade, um documento que deixa infratores juvenis de fora da lei e tal,
Mas o ECA é muito maior. Muito? É uma expressão muito grande, né, de vários direitos. Qual é a sua opinião sobre o ECA? Quem critica o ECA não lê o ECA. Exato. Eu tenho desafiado as pessoas esse lado, a lerem. Tem, claro, porque lá tem a questão da não penalização em algumas situações, né? Mas o ECA, quando ele traz lá e diz o seguinte, que é dever da família, da sociedade e do Estado a garantia dos direitos da criança, isso é uma carta de declaração universal de direitos humanos em uma linha. Então, e interessante, traz primeiro a família, tem uma hierarquia, dever, família, sociedade e Estado. E estabelece, o Estado só vai intervir quando a família e a sociedade não derem conta. Então, a gente tem doutrinas e princípios no ECA que eles são, de fato, norteadores de garantia de direitos no Brasil. Zé, tá lá o direito à educação, está lá a penalidade para quem expõe criança a atos vexatórios, está lá, tá lá o direito à creche, está lá o direito à saúde. Então, o ECA, ele é um tratado de direitos da criança e do adolescente. Ai das nossas crianças se nós não tivéssemos um ECA. Agora, a proteção que é tratada em lei, no ECA e na própria Constituição, ela nem sempre é colocada em prática, né? O ECA e a própria Constituição que garante direitos, por exemplo, né, dá ao Estado, em certas ocasiões, um poder até superior ao poder pátrio. Sim. Né? Se houver a identificação ali de quebra dos direitos da criança, para se ter uma ideia da força. O que acontece que nem sempre o ECA é colocado em uso exatamente nessas áreas de proteção? Nós temos muitas ideologias em torno do tema infância, tá? Não pense que é só cuidar do menino, da menina, do bebê, que é tudo muito bonitinho, não. Deixa eu dar um exemplo. Há poucos anos atrás, nós tínhamos uma procuradora da República, a doutora Débora Duprá, que ela defendia a tese que os filhos pertencem ao Estado, que os filhos não pertencem à família. Peraí, isso é muito grave. Os filhos pertencem à família. O próprio ECA fala, família, sociedade e Estado. E aí a gente começa a observar que algumas ideologias acabam levando a interpretações diferentes do que está de fato garantido. É um conceito equivocado e muito amplo, né? Porque não é só criança, é uma tentativa de mudar todo o conceito de família. Sim, e isso é muito grave, porque aí quando fala que o Estado, que a criança é do Estado, eu vou ensinar para a criança o que o Estado quer. Eu vou fazer com a criança o que o Estado quer. E aí, Zé, nós somos signatário do Pacto de São José da Costa Rica, que diz o seguinte, que ninguém pode ensinar uma criança nada que atente contra os princípios morais e religiosos de sua família. Então, quando a gente entrega essa criança para o Estado, esses princípios são desrespeitados. Aí já é o termo educação, né? Que educação é um termo muito amplo. Sim. Né? O termo educação deveria ser da família, educação. E na escola seria o conhecer, aprender técnicas e assim por diante. Outro tema que a senhora está sempre envolvida em debate ali, às vezes é incompreendido, que é o tema dos direitos humanos. Sim. Né? Que é um termo também ali que tem as suas nuances, inclusive ideológicas. Sim. Como é que a senhora vê esse debate hoje no Congresso? Zé, quando eu tive a oportunidade de ser ministra dos Direitos Humanos, eu fiz um diálogo com o Brasil. As pessoas não sabem, de fato, quais são os direitos humanos. Quando eu comecei a falar que saneamento básico é direito humano, água é direito humano, casamento é direito humano. Por quê? As pessoas tinham uma ideia que direitos humanos... O registro, direito à pátria. Você está entendendo? As pessoas tinham ideia que direitos humanos só tratava de dois temas, o presídio e a comunidade LGBT.
Mas direitos humanos, a carta, e tem gente que nunca leu a Carta Universal. Gente, ó, leiam a Carta Universal dos Direitos Humanos. É uma poesia, né? É uma poesia. E aí, Zé, eu comecei a trabalhar essas vertentes dos direitos humanos. Por exemplo, tirar da invisibilidade a mulher marisqueira. Ela tem direito à igualdade. Tirar da invisibilidade os povos ciganos que estão no nosso país, que é um número enorme. Então a gente começou a trabalhar... São invisíveis, né? Estão, e eles são Parecem pessoas de outro planeta, não é nem de outro país. E tu sabia que nós temos mais ciganos que indígenas no Brasil? As pessoas não sabem disso. Sim, temos mais ciganos que indígenas no Brasil. Todos nômades? Não, nem todos são nômades. Tem alguns que já... Tem, nós temos médicos ciganos, nós temos professores ciganos, dentistas. Inclusive, Zé, a literatura fala que nós tivemos um presidente da República cigano. Há um certo questionamento sobre isso, mas os povos ciganos têm certeza que o Juscelino Kubitschek era descendente de ciganos. Então, é muito linda, a cultura cigana é muito linda. Então, como ministro de Direitos Humanos, eu fiz esse diálogo com o Brasil. Aí o Brasil começou assim, epa, a gente quer isso. Então, lá no Senado, eu continuo lutando pelas pautas de direitos humanos, sem o radicalismo e garantindo o direito a todos. O acesso de direitos tem que ser para todos. E não existe essa questão de hierarquia de minorias, não. Todos são iguais perante a lei. É interessante a senhora fala isso, eu tenho um raciocínio sobre os povos indígenas e os povos originários. O Brasil não foi descoberto, o Brasil já existia, já tinha brasileiros aqui, os índios, né? E aí houve, sim, uma violência, como se hoje chegassem aqui 3 naves, que são 3 discos voadores, né? Que na época seria mais ou menos isso, alienígenas, que apareceram lá, as caravelas. E tomassem a terra e depois estivessem discutindo o que nós teríamos no futuro, enquanto nós seríamos os donos totais da terra. Só que é o seguinte, aconteceu muita coisa de lá para cá, 500 anos, e tudo mudou. Então, assim, povos originários, eu sou povo originário. Meu pai é brasileiro, meu avô é brasileiro, minha avó, eu sou povo originário. Quer dizer, mudou tudo, é uma repactuação. Sim. Então não faz mais sentido tentar voltar o Brasil lá atrás. De 1500, não. E, inclusive, Zé, essa é uma pauta de direitos humanos que eu tenho uma abordagem diferente, inclusive, da Associação Brasileira de Antropologia. Eu não defendo o isolamento do indígena, eu não defendo o isolamento das comunidades. As comunidades têm o direito de ir e vir, as comunidades têm o direito a acesso à tecnologia, acesso a um chuveiro quentinho, Zé, direito a um cobertor. Zé, eu trabalho com a pauta indígena há mais de 40 anos. Eu vou lhe contar um episódio. Uma vez, crianças de uma certa região, ali próximo da Venezuela, estavam passando frio. E um grupo de pessoas em São Paulo fez uma campanha para mandar cobertor para essa comunidade. E o caminhão saiu, chegou lá na base da FUNAI, próximo da aldeia, descarregou os cobertores, foi embora. O líder da FUNAI mandou botar fogo nos cobertores, porque cobertor não fazia parte da cultura indígena. As crianças estavam com frio. Frio é cultura? Frio não é cultura. Frio é sofrimento. Então, eu tenho uma visão sobre a integração dos povos indígenas e o respeito da dignidade humana. Fala-se muito do direito coletivo dos povos indígenas. Eu falo do direito individual. Ele tem nome, ele tem identidade, ele é único, o outro é diferente dele. Então, eu trabalho a defesa da dignidade humana dos nossos indígenas no país. É interessante que a senadora Damares trabalha ali numa linha muito tênue. Esses temas, geralmente, são dominados pela esquerda. E ela não é uma senadora de esquerda, né, senadora? Não. E tem mais um outro tema que é mulher. Mulher. Né? É um tema dominado pela esquerda, né? Sim. Que é um feminismo que prega uma ideia que, evidentemente, tem que ser revista. A esquerda sequestrou a pauta da mulher. A pauta da mulher é nossa. Ela é uma pauta conservadora, mas a esquerda sequestra essa pauta,
trazendo aí algumas lutas muito específicas, tão somente a legalização do aborto e a igualdade de salário. E esquece as outras lutas. Por exemplo, você não vê feminista falando de mães atípicas. As mães de crianças com deficiência no país estão sofrendo. As mães de crianças com autismo estão em desespero. Essa é uma pauta de mulher, é uma pauta conservadora. Quer ver uma coisa? Tirar a mulher da violência por meio da inclusão dela no mercado de trabalho. Nós, conservadores, defendemos uma economia liberal, nós defendemos o empreendedorismo. Eu não tiro mulher da violência se não garantir ela acesso ao empreendedorismo. Então, de repente, eu comecei a falar de pautas de mulheres e as pessoas disseram, epa, não é só aborto? Não, a pauta da mulher ela é ampla. Deixa eu te dar um exemplo de uma pauta que parece um detalhe, Zé, um detalhe. A mãe, quando vai para o hospital e que ela tem um bebê que morre depois do parto, ou ela tem um natimorto, um bebê que nasceu morto, é um momento muito difícil para essa mãe. O corpinho do bebê vai para o ML e a mãe vai para a enfermaria ao lado daquela que está com o bebê no colo, Zé. Isso é uma violência contra a mulher. Ela está chorando porque perdeu o bebê, o bercinho do lado dela vazio e a outra com o bebê celebrando. Entrei com um projeto de lei agora que no Brasil, nesses casos, essa mulher não vai para a enfermaria com a outra que está com o bebê no colo. É um detalhe, mas é uma... Não é um detalhe. É um buraco, vai falir a União, eu ter uma salinha, um quartinho só para essa mulher no hospital? Não vai falir, mas é uma pauta de mulher. Então, a pauta de mulher, ela é pauta conservadora. E aí, conversando com os conservadores, eles entenderam ao ponto, Zé, que quando o Bolsonaro assume, não queriam um Ministério da Mulher. Houve muita resistência dos conservadores. Exatamente por medo, né? E aí, Bolsonaro, me conhecendo, me chamou e disse... Tu te vira, eu quero o Ministério da Mulher. Ele conversou com as deputadas, elas pediram, e aí a gente começou a trabalhar outras pautas. E foi um ministério bem avaliado e os conservadores ficaram muito felizes. O que a senhora entende por feminismo? Como é que a senhora avalia esse termo e essa ação? Eu entendo que o feminismo está muito ligado, Zé, a uma liberdade sexual. E aí as feministas querem ser igual. E, inclusive, a própria pauta do aborto, Zé, ela tem um fundamento que ninguém fala. São vários fundamentos. Um dos fundamentos é o homem. Ele pode se relacionar quantas vezes quiser sem se preocupar de engravidar. Ele não se engravida, né? Então, nós queremos ter a mesma liberdade, nos relacionar quantas vezes, mas para isso eu preciso ter o aborto. Então, a pauta do aborto, ela também tem por trás dela uma necessidade de igualar o homem e a mulher. Então, assim, nós conservadoras entendemos que nós somos iguais em direitos de oportunidade, mas biologicamente eu sou diferente de você. Eu não consigo carregar um saco nas costas, mas você não consegue fazer uma maquiagem tão linda como eu. Então, assim, nós temos diferença. Nós, mulheres conservadoras, defendemos um trabalho de uma colaboração entre homem e mulher, cada um no seu papel, mas sem discriminação. Eu não quero ganhar menos que você, igualdade em oportunidades, então nós podemos trabalhar nisso. Interessante, senadora, que eu ouvi recentemente um termo que eu não conhecia, o aborto masculino. O homem, a ele é permitido o aborto. O que significa o aborto masculino? É quando nasce um filho, ele simplesmente não assume, faz de conta que não é dele e vai embora. Isso seria, para ele, na cabeça dele, um aborto masculino, porque ele também se engravidou, embora tudo aconteça no ventre da mulher. Eu não conhecia. Nós temos pesquisa que aponta que um número muito grande de aborto parte, inclusive, da iniciativa do namorado. Pressão. Pressão do namorado, do marido. Eles pagam as clínicas, eles pagam os remédios. Então, assim, não se faz um bebê sozinho. E essa decisão nem sempre é da mulher. Tá? Eu fujo, senadora, de certos termos. Por exemplo, eu não gosto quando diz, fulano é a favor do aborto e tal. Ninguém pode ser a favor de uma tragédia dessa, isso persegue a pessoa o resto da vida, é uma marca. Então, o debate é mais sobre a liberdade da mulher, do corpo da mulher, até onde a mulher pode ir. Então a mulher tem um domínio completo sobre o corpo dela, natural, e deve ser assim. Só que quando ela está grávida, ela gera uma nova vida, ela tem um novo direito dentro dela.
esse é que é o debate, né? Quando a gente entender, quando todo mundo entender que o bebê não é extensão do corpo da mulher. Isso. O bebê não é um membro do corpo da mulher. O bebê, ele é um outro corpo, ele é uma outra vida. Nesse planeta, Zé, tem regras naturais. Nesse planeta, a fêmea hospeda a vida. É isso, tu nasceu no planeta que a fêmea hospeda a vida. Hospeda, não é ela. E a gente tem que entender, não quer hospedar a vida, vai nascer em outro planeta, mas aqui tem regras naturais. E aí, essa vida precisa ser respeitada. A luta pela legalização do aborto, Zé, algumas nações estão voltando atrás, porque viram que na hora do aborto, pelo menos um sai morto. Quando não saem 2 mortos. Tem sangue no aborto, tem dor, tem sofrimento. E aí, Zé, a ciência está provando que quando a mulher engravida, a mente engravidou. Aí ela interrompe a gravidez, mas a mente continua grávida. O peito está grávido, o peito está gerando leite. Então, é tanta complicação no corpo. Então, aborto não é pauta positiva para a mulher, não é. Saúde da mulher, isso sim. Vamos lutar para mais métodos anticonceptivos, mas não vamos lutar para legalizar o aborto. Assunto polêmico, né? E existem sim. Política é para discutir esses assuntos e entre eles está um que eu gosto do tema, que é a saúde mental. Eu entendo que não é só o Brasil, o mundo paga muito por desdenhar da saúde mental. Porque uma doença mental, ela não tem ferimento, não sai sangue, não tem como demonstrar. Então é comum quando alguém está cometido de uma doença mental, as pessoas dizem, mas como? Tem tudo, uma pessoa linda, rica, então, por que está de depressão? Porque a saúde mental é assim, não tem aquela marca visível. Não tem. E ainda há muito preconceito e estigma sobre a saúde mental. Você sabe, tem pessoas que não assumem publicamente que estão passando por um problema de saúde mental porque ainda há muito estigma. E nós temos que acabar com esse estigma. Por exemplo, Zé, eu sou pastora também. Dentro da comunidade cristã, quando uma pessoa está com depressão, automaticamente alguém vai falar para ela, é falta de fé, ore. Nem sempre é falta de fé. 99,9% é saúde mental. É uma doença. É uma doença e a gente vai ter sim que tratar como doença. No Brasil, Zé, as políticas de saúde mental, elas estão abandonadas. Eu vou lhe dizer uma coisa que talvez você não saiba. Apenas em 2019, nós tivemos uma lei que obrigava o Estado brasileiro a ter uma política nacional de prevenção ao suicídio e automutilação. Essa política envolve alguns ministérios: saúde, educação, assistência social e direitos humanos. Então, eu fui a ministra que ajudou a implementar no início a política. Nós tivemos uma interrupção por causa da pandemia, mas todo mundo sabendo, pós-pandemia, isso aqui vai explodir. E explodiu, Zé. Nós agora temos relatórios que o suicídio entre jovens é a terceira causa morte e, para minha tristeza, sai um recente relatório que o suicídio é a segunda causa morte entre adolescentes. Né? O que está acontecendo, senador? O pós-pandemia, né? A pandemia foi gatilho, todo mundo sabe disso, mas nós estamos com uma geração, Zé, de meninos e meninas que não estão sabendo lidar com conflitos. É uma geração dos transtornos, transtorno de ansiedade, transtorno de o TDA, TDAH, déficit de atenção. E os meninos, como foram para o mundo virtual, nesse mundo virtual, Zé, não sabem lidar com conflitos. Então, os meninos, eles deletam quem ele não gosta. Mas quando ele chega para se relacionar de verdade, você não tem como deletar teu pai, você não tem como deletar teu primo, ou seu professor. Aí ele não sabe lidar com este conflito. E aí eu tenho meninos e meninas no Brasil se matando, porque o coleguinha não olhou para ele. Senadora, mas eu tenho a impressão que já houve uma tentativa de mudar essa lógica, né? Que até então o suicídio era visto de lado, a imprensa não publicava porque achava que incentivava, se dizia que deveria omitir exatamente para não incentivar.
houve uma mudança de conceito. Houve. Né? A OMS já passou comando de que nós temos que falar mais. O cuidado que nós temos que ter, Zé, é não explicar o método. Por exemplo, uma pessoa ali se enforcou. Na hora de dar notícia, fulano se enforcou, usou uma corda desse tamanho. Não falar de detalhes. Mas a gente pode sim falar de suicídio, tá? Porque, Zé, quando a gente começa a falar, as famílias ficam, epa, está acontecendo demais. O que está acontecendo aqui? Mas falar também do se liga, olhe do lado. Veja o que está acontecendo. E a gente tem que ter aí todo um preparo para falar também, não é de qualquer jeito, para não gerar o efeito rebote. Eu não sei se você lembra, Zé, que em 2020, gente, isso ficou na história do Brasil. Aquela linda ponte em Natal. Tu lembra disso? Lembro. Natal tem uma ponte que liga uma cidade, é belíssima aquela ponte. Começaram pessoas a pular. Aqui tem um shopping no Distrito Federal que aconteceu a mesma coisa. Sim. E as pessoas começaram a pular. E foram tantos, que grupos religiosos começaram a fazer plantão na ponte, ficavam andando para lá e para cá, cantando. Quando viam uma pessoa se aproximar, seguravam. Foi um trabalho tão grande, de quase um ano, que a sociedade fazia comida para levar para os anjos, que chamavam de anjos da guarda, que ficavam na ponte. Mas por quê? Porque 2 pulou, se falou muito e disse de onde pulou. Virou efeito rebote. Pois é, e então a história agora é não se calar. Não se calar. O suicida, ele não quer se matar, ele quer matar a dor que mora dentro dele, né? Sim. Qual é o gatilho? A senhora sabe, assim, de um gatilho? Quando a família deve se ligar e prestar atenção? Zé, eu fui tentante, tá? Aos 10 anos de idade, eu tentei suicídio. Então, eu lido com esse tema. Eu sou fundadora de um movimento no Brasil chamado Brasil Sem Dor. Há muitos anos que eu trabalho com palestras. Aos 10 anos eu tentei. Aí você fala assim, mas você era uma criança. Sim, Zé. Nós temos no DataSUS hoje registro de crianças de 8 anos que se mataram. Então, assim, a idade está cada vez mais diminuindo, crianças querendo desistir da vida. No meu caso, Zé, eu passei por uma dor, sofrimento, eu passei por abusos sexuais. Todos nós temos muitas dores, muitos buracos, não desdenhando e nem reduzindo. Mas aqui, Zé, a questão do abuso sexual, as dores na alma, uma outra motivação que acontece muito, o bullying, Zé. O bullying São gatilhos, né? São gatilhos, o bullying. Quer ver uma coisa? A doença, a tortura física, pais extremamente agressivos, o abandono emocional, pais ausentes. E hoje, Zé, as redes sociais, e aí eu quero me dirigir às famílias. Tem meninos que não pensam em suicídio, mas existem grupos incitando os meninos a se suicidarem. Eu tive acesso a 67 grupos de WhatsApp, grupos assim com 100 adolescentes. O nome dos grupos, por exemplo, Anjos Caídos, Anjos Tristes. E que quando um morre, eles chamam, mais um anjo foi embora. Então, assim, esses grupos de WhatsApp, mamães e papais, eles combinam formas de se matarem e compartilham técnicas e incitam um ao outro a se matar. Muito bem, uma conversa boa com a senadora Damares Alves. Senadora, a senhora está conseguindo no Senado levar suas pautas, suas ideias? Estou e eu posso dar alguns resultados. Por exemplo, Zé, eu fiquei como assessora 20 anos lá. Era o que a senhora imaginava? Não, eu estou tendo algumas resistências, né? Mas, por exemplo, pautas que ninguém queria discutir, castração química, lembra? Sim. Você estava lá nos bastidores, a turma dos direitos humanos não deixava discutir. Passou no Senado, vai passar na Câmara. Quer ver uma outra pauta, Zé? Que era o meu sonho, o Cadastro Nacional do Pedófilo. Nós conseguimos, foi uma luta minha para a gente conseguir. O aumento da pena para o crime de feminicídio para 40 anos. Foi uma articulação muito grande. Então, nós estamos nos bastidores, tendo vitórias pontuais. Vitórias que a gente não pode nem dá tempo de divulgar. Já sabia como a máquina funcionava. Sim, eu tenho essa facilidade. Eu tenho 2 facilidades. Primeiro, conhecer muita gente, porque eu fiquei 24 anos nos bastidores. Segundo, eu sou especialista em regimento interno. Eu sei segurar uma votação, eu sei fazer a votação caminhar e eu tenho boa relação com os colegas. Então, eu tenho conseguido algumas vitórias bem pontuais. Pois é, senadora. Muito bom, foi uma conversa muito boa. Muito obrigado. Pois é, nós estamos aqui
diretamente dos estúdios da Jovem Pan em Brasília e levando até você como a política funciona por dentro. Muito obrigado. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.